E estamos de volta com o Vale Demais. E quando se trata da saúde da dentição primária do seu filho, não há melhor época para dar início a boas práticas de higiene bucal do que agora. A odontopediatra garante que os primeiros dentes do seu filho permaneçam saudáveis e livres de cáries e outras doenças dentárias. Você sabia que uma boa higiene bucal começa tão logo quanto a infância? Pois é, quem vai explicar tudo isso para nós hoje é a doutora Larissa da Silva. Bom dia, seja bem-vinda! Bom dia, obrigada pelo convite. E é exatamente isso. A doença cárie é a segunda mais comum no mundo, né? Quando a gente fala em criança. Então, realmente, a gente precisa cuidar desde pequeno. Gui, semana passada a gente falou aqui sobre o uso de implantes na vida adulta, sobre a saúde, a higiene bucal na vida adulta. Você acredita que na infância, quanto mais a gente cuidar, a gente previne coisas que podem acontecer na vida adulta? Com certeza, a gente cria hábitos, né? Então, eu falo para os pais quando vão ao consultório, é importante que a criança, ela comece a fazer aquilo de escovar o dente, entenda a importância da alimentação, para que realmente vire um hábito e ela consiga levar isso para a vida adulta. Se a gente não cuida desde pequenininho, quando é maior, difícil eles aderirem. Sim. E é a hora que a gente acaba perdendo dente, que a gente tem doença periodontal, que daí a gente tem outros tipos de doença também na vida adulta. Na criança é mais comum a cárie. Então, se a gente ensina, tanto exemplo dos pais, quanto na escola, realmente vai fazer diferença na vida adulta. Sim, doutora, se a gente pudesse listar as principais diferenças entre odontologia e odontopediatria, quais seriam? Eu falo que a odontopediatria é um profissional que ele está preparado, ele estudou mais 2 anos para conseguir trabalhar só com criança. Então, chega muito no consultório pacientes traumatizados, porque o profissional, o dentista clínico geral, ele tem habilitação para trabalhar com criança. Mas, às vezes, ele não está tão acostumado. A criança, ele não é um adulto pequenininho, né? Eles têm os medos. Então, a gente precisa ter um ambiente preparado. Quando a criança marca comigo, por exemplo, recebe um vídeo antes para ela já ir me conhecendo, né? O ambiente é diferente. No meu consultório é só criança, porque ele tem que realmente chegar e sentir que aquele ambiente foi feito para ele. A abordagem é diferente, então quando chega comigo, é 1 hora eu só conversando e brincando com a criança antes dela entrar, né? Isso faz diferença, a gente cria um elo assim, de confiança mesmo com a criança. Sim. E quando a gente tem que tratar, é muito mais tranquilo. Com certeza. Até porque é estranho para a criança chegar num lugar e já abrir a boca para uma pessoa que ela não conhece. Exatamente. Mexer não é comum. E tudo isso que você falou, doutora, é a humanização do consultório odontológico. Agora, você tem dicas? Você consegue ensinar os papais a fazer essa humanização para cuidar da saúde bucal em casa também? Sim, é super importante que a gente deixe o ambiente bem legal em casa também na hora de escovar. Então, coloque música para escovar. Então, a gente tem vídeos de escovação também. Coloque nesse momento, faça com a criança. Então, os pais realmente participem. A criança, ela copia muito. Então, copia muito, né? É verdade. Coloca uma brincadeira, vamos brincar assim, eu falo para as crianças, vamos brincar de copiar os papais, que nem mestre mandou, e o papai escova e você escova também. Vamos escovar você, escova do papai e o papai o seu. O meu pequenininho, ele só deixou, no começo ele ficava com a boquinha trancada, né? Ele só deixou o dia que eu falei, escova você ou da mamãe. Aí ele escovou o meu, depois ele deixou. Então, realmente, a gente vê que algumas atitudes fazem diferença. Exatamente, né? tentar realmente ser um momento bom, porque se tornar um momento ruim, aí vai ser muito mais difícil. E a chance de cárie acaba aumentando, fica aquele estresse nesse momento. Não, realmente tentar levar como se fosse uma brincadeira, tentar, às vezes, tem esses modelos que tem pais que até compram para poder brincar na hora da escovação. Sim. E aí tornar realmente o momento mais divertido ali. Sim, doutora, a partir de quantos anos que a gente pode levar nossos pequenininhos para começar a tratar do dente? Olha, eu falo que é importante a gente ir até antes deles nascerem. Sério? Quando a mãe tá grávida. Olha! Porque assim a mãe já vai aprendendo como cuidar dessa criança, assim que surge dente. Tem bebês que nascem com dentes. A gente tem uma referência de 6 meses, mas isso pode mudar. Então o importante é ir até antes, mas não deu, não consegui, o quanto antes. Mesmo que a criança não tenha dente. Tá? Um para ir conhecendo o ambiente, se acostumando, e o segundo que é realmente para ir aprendendo como cuidar e evitar que essa criança venha para mim já com procedimentos muito invasivos. E aí realmente vai ser muito mais difícil ela gostar de ir no dentista. Que a gente quer que ela goste. É verdade. Não só num acidente, né? Exatamente, no momento mais difícil. Sim, e me fala uma coisa, como a gente consegue, os pais, ensinar as crianças a cuidar dos dentinhos? Porque tem aquelas que querem escovar sozinho, que não deixa ninguém colocar a mão. Como a gente lida com essas
situações? Até 8 anos a gente recomenda que os pais façam a higienização, porque Até os 8 anos precisa de um acompanhamento. Tá. Porque eles não têm uma coordenação motora ainda o suficiente para fazer essa escovação sozinho, tá? Então, o que eu falo para os pais? Coloca figura. Imprime do Google mesmo, figura de passo a passo. Então, a gente vai escovar a frente, a gente vai escovar lá no fundo, vamos fazer movimento de bolinha. E aí, a gente coloca os passos na parede. Tá. A gente pode também imprimir um calendário, colocar lá na parede e falar assim para a criança. Toda vez que a gente conseguir escovar, a gente vai ganhar uma carinha feliz lá. Porque isso, quando a gente tem uma data, assim, uma referência, uma data de início e de fim, funciona muito mais. É que nem quando a gente vai fazer dieta, rotina, funciona. Exatamente, rotina funciona mesmo. muito mais quando a gente tem tempo, tá? Então, se a gente fizer assim, de colocar realmente uma data, essa semana, começou segunda, e aqui a gente vai finalizar aqui no domingo. E ganhou carinha positiva todo dia, a gente vai sair para passear juntos. Tá. A criança acaba gostando bastante disso, isso ajuda, tá? Então eu falo, coloca isso de os passos da escovação de bolinha, que a gente fala muito da escovação de bolinha, né? Escovação de bolinha da frente, lá do fundo, a escovação da língua, e aí coloca o calendário embaixo, ajuda bastante. Sim. E a quantidade de escovação diária também muda para as crianças? Na realidade, o importante é escovar sempre que come, mas pelo menos 2 vezes ao dia. Tá. Então, esse seria o mínimo, de manhã e de noite. Mas se a gente conseguir ensinar que a gente vai ter que escovar toda vez que a gente come, seria o melhor, Perfeito. mais recomendado. E me fala uma coisa, qual cuidado os pais devem ter na hora de escolher os cremes dentais? Porque a gente vê na farmácia um monte de opção. Às vezes você fica um pouco perdido e fala, meu Deus, qual é o ideal, né? Isso. O importante é a gente escolher uma pasta que tenha flúor, tá? A gente vai usar uma quantidade controlada de flúor, então vai depender com a idade da criança, mas tem que ter entre 1.000 e 1.500 ppm de flúor. Isso vocês vão achar lá na embalagem da pasta. Atrás, nos ingredientes, tem essa quantidade. Então, tem entre 1.000 e 1.500 ppm de flúor, pode usar, tá? A quantidade que a gente vai usar, 1 grão de arroz até 3 anos de idade, acima disso, mais ou menos 1 grão de ervilha, essa quantidade, tá? E até pra gente, 1 grão de ervilha é o suficiente. E como que a gente sabe também, eu vi que tem 2 escovas diferentes ali. Como que a gente sabe a ideal para os nossos filhos? A escova sempre com cerda, de cerda normal, que nem a nossa, tá? A gente tem escovas assim de silicone, que não é o recomendado. Isso é só para massagear, não serve pra gente escovar. Agora a escova assim, que tem a cerda normal, essa sim é recomendada, tá? A cabeça tem que ser uma cabeça que ela encaixe na boquinha, nem muito grande, nem muito pequena. Se ela for muito grande, a gente vai ficar batendo na boquinha. E se for muito pequena, vai ser muito difícil, vai ter que limpar dentinho por dentinho. Vai demorar muito mais, tá? Macia, é importante ser macia. E eu falo que um custo-benefício legal. Por quê? As crianças mordem muito escova. Tem que trocar muito rápido, É isso né? que eu ia perguntar. Eu aprendi já aqui no Vale Demais que os adultos devem trocar ali em torno de 2 meses as escovas. Os pequenos também? Também. A gente recomenda que troque sempre que as cerdas estiverem abertas, tá? Ou que a gente troque a cada 2, 3 meses, se não acontecer das cerdas se abrirem. Ou se a criança ficar doente também, eu recomendo trocar. Porque daí a gente pode ter vírus que tenha ficado ali, recontaminar essa criança. Então, o ideal seria trocar também. Sim, Gabi, uma coisa que me chamou a atenção, doutora, também, é isso daqui, ó. O que seria isso daqui, ó? Esse é a trava de segurança. Por quê? Foi o que você falou. Às vezes as crianças querem pegar sozinha e escovar. Meu filho quer sair andando. Eu falo, Com a não, escova. filho, tem que escovar paradinho, porque eu tenho medo de tropeçar. Se acontecer algum né? acidente, né? Sim. Então a trava é realmente pra gente poder ficar mais tranquilo da criança sentar, escovar e não se machucar. Certo. Então E é ela bem sai bacana. também, Ela você sai consegue também. regular a ela sai? distância. Sai. Não sabia. Olha que interessante. E depois que a criança foi uma vez no consultório, fez um acompanhamento com uma saúde nota 10, de quanto em quanto tempo ela deve visitar o dentista? Olha, pelo menos, se ela tiver uma saúde nota 10 e for baixo o risco de cárie, pelo menos 6 meses, tá? Retornar. Porque tem situações que a gente acha que tá tudo bem e não tá. Por exemplo, uma mancha branca num dente já é um sinal de cárie. E a gente muitas vezes nem percebe, tá? Então é a hora que eu consigo com a aplicação de flúor reverter a situação sem ter que restaurar. Então a gente pede esse acompanhamento no mínimo de 6 em 6 meses. Certo. E doutora, aquela famosa cárie da mamadeira, tem salvação?
Tem salvação. O que acontece? Na verdade, é a cárie severa da primeira infância, né? Que a gente chamava antes de cárie de mamadeira. Essa criança está tendo consumo já de açúcar. Ela não é causada pelo leite materno, nem pelo mamar só da noite. Ela é causada pelo açúcar que a criança consome de dia, a falta de higiene associado com esse leite da noite, tá? Então, o que eu recomendo? Remoção de açúcar, controle alimentar, que o fator número 1 causador da cárie é o consumo de açúcar. Então, esse controle alimentar com a higienização, a gente vai conseguir estabilizar e fazer o tratamento para conseguir reverter o que aconteceu, tá? Certo. Gui, agora eu quero uma dica para aliviar aquela angústia dos bebês quando tá nascendo os dentinhos, que todo mundo passa por isso. O que a gente pode fazer? Isso. Eu falo que a gente pode dar mordedor gelado, tá? Então, a gente tem alguns mordedores que tem um gelzinho dentro, a gente põe lá na geladeira e dá para eles morderem. Frutinha gelada também pode. A gente pode fazer picolé de leite materno. Eu fiz Você bastante, fez? né? Pode. Eu fiz bastante. Isso ajuda. Então, tudo que é gelado ajuda a diminuir a sensação de inflamação, tá? O que eu não recomendo é aquelas pastas anestésicas. Tá. Isso é perigoso porque a gente acaba usando muito, a criança vai engolindo. E a gente tem casos na literatura já de relato de morte de crianças pelo excesso, tá? Então, isso eu não recomendo. Mas tudo que é gelado ajuda. Então, essas são, assim, ferramentas que acabam facilitando passar por essa fase. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Gabi, eu adorei isso daqui, ó. Você adorou? A gente tem em casa, eu não sabia que saía. Eu também não. Obrigada, doutora, foi um prazer. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Legal. Gui,